Salve, galera! Eu sou o professor João Henrique Ramos e estou aqui para resolver com vocês hoje exercício envolvendo a dilatação térmica volumétrica. Então é o terceiro vídeo que a gente está fazendo de dilatação. Então nós já fizemos, a dilatação linear, já fizemos a dilatação superficial e agora a gente vai encerrar aqui, resolver alguns exercícios com vocês envolvendo a volumétrica. Então a primeira coisa é entender o seguinte: a dilatação volumétrica é aquela que acontece em duas dimensões, tá ok? Então eu tenho aqui, olha, uma dimensão aqui que eu vou chamar de A, uma dimensão que eu vou chamar de B, uma dimensão que eu vou chamar de C. O A seria esse comprimento aqui, o B seria isso daqui e o C seria isso daqui. Então quando você fornece calor, lembrando que isso aqui vale tanto para sólidos quanto para líquido também, que o líquido você coloca em recipiente, ele fica em três dimensões. E fornecendo calor, ou seja, aumentando a temperatura inicial com a temperatura final maior, você vai ter um aumento aqui, Você vai ter uma segunda medida A', uma outra medida aqui B' e uma outra medida aqui que eu vou chamar de C' maior do que nós tínhamos inicialmente. E então a ideia é justamente essa, entender que acontece em três dimensões. Depois os outros parâmetros vocês vão ver que vai ser bem parecidos com o que nós já vimos. A equação para você prever o quanto que o seu sólido ou o seu fluido em três dimensões vai dilatar é essa daqui. Então a variação do volume, ele depende do volume inicial, depende do coeficiente de dilatação volumétrica e depende da variação da temperatura. Então coloquei uma legendinha aqui para vocês poderem ir acompanhando. E uma coisa bem importante, é que o coeficiente aqui, como ele é em três dimensões, então ele vale 3 vezes o coeficiente linear, que é de uma dimensão só, ou seja, 3 vezes o alfa. Então o exercício, se ele não trouxer para vocês essa informação, tem como vocês achar, vamos supor que ele deu o alfa, pede para calcular volume, basta multiplicar por 3 e assim você acha o coeficiente volumétrico. Agora vamos lá para os exercícios resolvidos, para poder compreender e aplicar esse conceito e fechar essa sequência aí sobre dilatação térmica. Então bora lá resolver os exercícios. No exercício resolvido 1, eu tenho a seguinte situação: o dono de um posto de gasolina, ele recebeu 6.000 litros de combustível quando a temperatura era de 30 graus e vendeu toda a gasolina quando a temperatura era de 10 graus, ou seja, a temperatura diminuiu. Houve uma redução aí. Então, quantos litros de gasolina o dono do posto perdeu nessa revenda? E ele já dá o coeficiente volumétrico aqui direto. Então, eu não preciso converter. Ok? Então, vamos verificar o quanto ele perdeu e o quanto a gasolina comprimiu. Então, ela dilata quando a temperatura aumenta e ela comprime quando a temperatura diminui. Então houve uma variação para menos. Vamos verificar quanto que foi essa variação para saber quanto que ele perdeu. Então vamos lá. ΔV é igual ao volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrica vezes a variação da temperatura. Então a variação do volume, essa variação do volume que vai indicar quanto que ele perdeu é o volume inicial que está aqui, que é 6.000. 6.000 vezes o coeficiente, que é 1 vezes 10 a menos 3, vezes a variação de temperatura. Olha, ela foi de 30 para 10. Então, a temperatura final menos inicial. Temperatura final é 10 menos 30, que é a temperatura inicial. Então, essa variação do volume vai ser 6.000 vezes 1 vezes 10 a menos 3, vezes menos 20, que é o que vai dar aqui. Tá aí na hora de multiplicar, vou multiplicar aqui 6.000, vou multiplicar por 1 e vou multiplicar por menos 20. E quando eu faço essa multiplicação, mais com mais dá mais com menos dá menos. É uma variação negativa mesmo, é uma redução, e esse valor vai dar menos 120.000. 120.000, daí agora eu coloco a potência, que está ali, vezes 10 a menos 3, litros. Eu vou tirar esse 10 a menos 3. Para mim tirar esse 10 a menos 3, basta eu andar aqui, 1, 2, 3 casas. Porque se eu ando 3 casas, eu somo 3 aqui, menos 3 com mais 3 dá 0, some a parte da potência, sobra só 120. Então, houve uma variação de
120 litros. Então, 120 litros foi o que reduziu no volume da compra até a venda. Então, esses 120 litros vai representar o quanto que o dono do posto perdeu. Tá? Então, um exercício muito comum, né, de aparecer. Então, está aí resolvido com vocês. Dilatação do fluido, no caso do líquido. Tá? Agora, eu vou usar um onde a gente trabalha com sólido também. Então, vamos lá para o exercício resolvido 2. Então, no exercício resolvido 2, nós temos a seguinte situação. Um bloco de alumínio a 20 graus Celsius possui dimensões de 8, 12 e 20. Então, é importante a gente saber, né? Vou tentar fazer o desenho aqui para tentar representar isso para vocês. Ó. Então, seria um bloco, ele tem 3 dimensões. Uma das dimensões é 8, uma das dimensões é 12 e uma das dimensões é 20. Tá? Então, está aqui, 8, 12 e 20 seria aí as dimensões desse bloco. Tá? Todas ali em centímetro, né? Vai dar em centímetro cúbico. Então, 12 centímetros, centímetro e centímetro. Quando a temperatura é 20 graus. Tá? Sendo o coeficiente de dilatação do alumínio de 22, ó, só que isso aqui é o linear. Então, aqui a gente já tem que ficar esperto. Ó, porque se eu for calcular alguma variação aqui em relação ao volume, eu tenho que lembrar que o volumétrico é 3 vezes o linear, ou seja, tem que multiplicar isso aqui por 3. Daí ele pede para calcular a variação do volume quando a temperatura do bloco for de 80 graus Celsius. Então, primeira coisa, para calcular essa variação, né, ΔV vai ser igual volume inicial vezes o coeficiente de dilatação vezes a variação da temperatura. Repare que eu não tenho volume inicial, então eu vou começar esse exercício calculando o volume inicial. O volume inicial, né, o volume é o produto das dimensões do bloco. Então, é essa dimensão vezes essa dimensão vezes essa dimensão. Então, 8 vezes 12 vezes 20. Quando eu multiplicar isso, eu vou saber qual vai ser a dimensão. Então, quando eu multiplicar esses valores, eu vou encontrar 1920. Como aqui está em centímetros, então vai dar em centímetros cúbicos, né? Centímetro vezes centímetro, centímetro quadrado vezes centímetro, centímetros cúbicos. Então, achei aqui o volume inicial. Outra coisa que eu precisava achar é o coeficiente volumétrico, porque ele dá o linear, que é de comprimento, uma única dimensão. Então, para achar o volumétrico, basta lembrar que ele vale 3 vezes o linear. Então, é só multiplicar por 3. Então, vai ser 3 vezes, né, é 22 vezes 10 é menos 6. Então, o coeficiente de dilatação vai ser igual a 66 vezes 10 é menos 6, graus Celsius é menos 1. Agora sim, agora está tudo dentro do parâmetro que eu preciso para resolver o exercício. Né? O coeficiente de dilatação é o volumétrico, tem o volume inicial e agora eu consigo calcular aqui a variação do volume que ela vai sofrer. Então, a variação do volume vai ser igual ao volume inicial, que é de 1920, vezes o coeficiente de dilatação, que é 66 vezes 10 é menos 6, vezes a variação da temperatura. Né? Então, a temperatura, ó, ela era 20 e foi para 80. Então, é temperatura final menos inicial. Então, é só fazer 80 menos 20. Então, variação do volume vai ser igual a 1920 vezes 66 vezes 10 é menos 6. Daí aqui vai dar 60, né? Vou colocar aqui. ΔV igual. Agora nós vamos multiplicar. Vamos multiplicar 1920 vezes 66 vezes 60. O 10 a menos 6 eu não multiplico, ele só acompanha. Quando eu fizer essa continha, né, multiplicar esses valores aqui, eu vou encontrar 7.603.200. Daí agora eu coloco 10 a menos 6 vezes 10 a menos 6 centímetros cúbicos. E eu vou andar com a vírgula para tirar esse 10 a menos 6. Vou andar 6 casas. Então, vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu mandei 6 casas aqui para a esquerda, vai somar mais 6. Menos 6 com mais 6 vai dar 0. Vai sumir a potência. Então, vou ter a variação do volume. A variação do volume vai ser igual a 7,6. Vou arredondar isso aqui. 7,6 centímetros cúbicos. Tá? Então, resolvido aqui esse exercício,
caso ele pedisse, né, para calcular, por exemplo, qual que seria o volume final, para calcular o volume final, bastaria você somar, né, o volume inicial mais o quanto que foi a dilatação. Não era essa a pergunta, né? A pergunta era só para encontrar qual que era a variação do volume. Mas caso acontecesse, né, a gente já fez isso nos outros exercícios, pegar aqui o volume inicial que era de 1920 mais 7,6, então a gente teria aqui um volume final de 27,6 centímetros cúbicos. Fechou? Então vou ficando por aqui, tá? Não esqueça aí de dar o like nos vídeos, né, dessa sequência, tá? De registrar no seu caderno ou no seu fichário esses, né, para você facilitar aí a sua compreensão no estudo sobre dilatação. Então vou ficando por aqui, em breve vou postando mais vídeo para vocês. Então até a próxima e bons estudos. Tchau, tchau.